o transporte de carga fracionada no Brasil exige muita eficiência, exige um transporte calculado, muito bem planejado, ainda mais em tempos de custo alto. Todos sabem, tem essa questão da alta no preço do diesel que tem tirado as noites de sono de muitos transportadores. O videocast Transporte Moderno é uma realização da RCE Digital e OTM Editora, com patrocínio da Fenatran e apoio Volvo. Siga com a Volvo Caminhões rumo ao zero acidentes. Estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. A Fenatran conecta quem move o Brasil. Tecnologia, inovação e os grandes nomes do transporte, reunidos no maior evento do setor. Rodobens. Com mais de 75 anos de tradição, é um ecossistema completo de serviços financeiros. Tem consórcios, seguros, banco e veículos, tudo para impulsionar ainda mais sua operação e gerar grandes resultados. Ficou interessado e quer saber mais? É só apontar o celular para o QR Code que está na tela. Para falar sobre esse cenário, sobre eficiência, sobre planejamento, eu estou aqui com a Bárbara Opsfelder, que é um nome muito chique. Obrigada. Que é diretora de marketing e comercial da Jamef. A Jamef que tem aí 63 anos de história no transporte. Então, a Bárbara, pessoal, vai contar aqui coisas muito legais. A Jamef é uma referência. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Aline, pelo convite. Estamos muito felizes de participar e poder contribuir um pouquinho aí, né, com todo esse contexto e como a Jamef está se posicionando hoje frente a todos esses desafios. Então, né? Vamos brindar. Com certeza. Tchim, tchim. Obrigada. Ao transporte, né, Bárbara? Sim. E a história da Jamef se confunde um pouco aí com a trajetória do próprio transporte, né? Estava falando para você que a Transporte Moderno também tem 63 anos, achei super interessante isso. Isso, exatamente, Aline. A Jamef completou 63 anos, né, de história, sempre atuando no segmento de carga fracionada, né, com os modais rodoviário, aéreo e agora com a Jamef hospitalar, com algumas operações customizadas, né? Então, essa é a nossa história. Temos aí toda a nossa contribuição dentro do setor, que é um setor desafiador, né? Exatamente. Vai em encontro aí do que eu disse aqui, né? Nas últimas semanas, na verdade, no último mês, o transporte, sobretudo o fracionado, tem passado por uma situação bastante desafiadora, porque o diesel representa na planilha de custo aí 45%, mais ou menos, né, de todo o custo do transporte. As oscilações foram grandes, tem essa questão internacional da guerra do Oriente Médio, que foi, né, reverberando aí nos postos do país. Isso gerou várias iniciativas aí para que o transporte lidasse de uma forma bastante fortalecida com isso. Quero entender como é que a Jamef tem trabalhado aí para mitigar um pouco essa alta do diesel. Sim. Aline, é um impacto que nós temos imediato, né? Então, todos nós sabemos, né, com a situação da guerra, o aumento do petróleo, do barril do diesel, né? Então, a relação
com o aumento do custo para o transportador, ele é instantâneo, né? Ele é imediato. Como você disse, 45% da composição aí dos nossos custos, né? Aí, lógico, depende muito da estrutura do transportador. A gente fala de 35%, pode chegar até 50% do custo. Então, falar em não repassar um custo muito expressivo, não tem como o transportador não ter uma estratégia, uma ação, né, para que ele busque essa recomposição, né? Até porque hoje, dentro do nosso segmento, as margens do transporte, ao longo dos anos, elas vêm sendo bem achatadas. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, existe uma situação que é o quê? Não é somente a elevação do custo do diesel, mas sim a defasagem do frete no Brasil. Que já vinha numa recorrente. Que já vinha numa recorrente. Como negociar melhor com o teu cliente para fazer esse repasse que precisa ser de imediato? Qual que é a receita? Bom, vou falar um pouquinho da... Bom, a receita eu acho que para todos, né, realmente é o repasse, não tem como fugir disso, né, certo. Até para que o transportador continue tendo ali, atendendo os seus clientes com uma operação saudável. Então, eu acho que isso é fato, é importante a comunicação imediata com os clientes, né, e dividir com eles todo o desafio que o transportador acaba enfrentando. Então, qual foi a estratégia que a Jamef adotou? A NTC, né, que é o órgão que nos apoia, enfim, que toda a parte de composição de custo, ela acaba controlando e tem a confiança, né, dos embarcadores. Ela tem uma indicação que é a taxa emergencial do combustível, que é a TEC, que ela é aplicada, Aline, exatamente para quando ocorre essas situações de aumento muito expressivo, acima de 10%. Então, quando é um aumento de 3%, 2%, 5%, o transportador ele consegue atuar muito na parte de eficiência e, em alguns momentos, absorver aquele custo momentâneo. Agora, quando isso foge, né, num percentual acima de 10%, como agora, aí não tem como, né? Como nós já falamos previamente, o repasse tem que ser feito. E essa taxa, ela veio para isso, ela chama TEC, né? Taxa emergencial do combustível, e a Jamef, ela aplicou essa taxa, inclusive ela é destacada no nosso CTE para ficar muito claro para o embarcador o quanto ele está pagando exatamente por aquele componente, né? Então, uma semana após, né, a elevação do preço do combustível nas bombas, nós já saímos com essa comunicação com os nossos clientes, fizemos a implantação e nada além do percentual que nós tivemos de complemento de custo. Então, esse é um ponto interessantíssimo dentro da Jamef. Nós não confundimos a TEC, que é a taxa específica para o combustível, com reajuste ou defasagem de frete. Então, nós tratamos de forma separada e isolada. Então, o repasse, o reajuste normal do período, que aí a gente fala sobre inflação, e aí nós temos outros componentes que impactam, como mão de obra, como pneus, né, como manutenção. Então, isso nós tratamos numa cesta de repasse de reajuste anual. A TEC, nós fizemos uma ação separada, exatamente para ser fair com os nossos embarcadores e ficar muito claro o valor cobrado pela taxa e o quanto ele está tendo ali de custo também dentro do serviço que ele está comprando. É transparência e clareza na comunicação, que mostra que a Jamef é um parceiro
honesto e ético aí, né? E sabe o que está fazendo, tem aí na ponta do lápis os custos. Acho que isso até melhora o relacionamento, né, Bárbara? Exatamente, Aline, porque eu não vou buscar numa situação como essa, numa taxa específica, eu não vou buscar uma recomposição de tarifas. Não que nós Mas não é um nós momento. já fizemos. Não, nós fizemos, inclusive, no início do ano, né, que é o período para isso. Sim. Mas nós tratamos essa comunicação com o cliente com total transparência, clareza, e por isso que nós tivemos aí uma efetividade e um sucesso grande no repasse dessa elevação de custo que nós tivemos. Muito bom. E para além de repasse, quando a gente fala em épocas de custos altos, a eficiência na operação, como eu falei ali no começo, ela se faz cada vez mais necessária. E, sobretudo, em carga fracionada. Conta um pouco para a audiência qual é a receita do bolo de uma empresa assim tão tradicional, né, no negócio de transporte, para conseguir manter um padrão de eficiência que seja saudável para os negócios. Então, Aline, a eficiência ela está ligada com a competitividade, né? Então, dentro de um segmento que nós temos aí várias empresas num país com uma extensão territorial como o nosso, a Jamef ela atende 100% dos estados, então cada vez mais, para que a gente seja uma empresa competitiva, a gente precisa buscar a eficiência, né? E a eficiência hoje, Aline, eu nem falo que é somente uma eficiência operacional, né? Porque esse é um ponto que desde que iniciou, né, os cursos de logística, que até então nós não tínhamos, né, os profissionais, é muito recente, né? Eu falo recente porque pela nossa idade nós participamos, né, de todo esse movimento, mas o pessoal fala muito sobre eficiência operacional, que é um tema extremamente importante. Porém, hoje, falamos também em eficiência comercial, né? Então, nós precisamos, para manter essa competitividade, eu preciso ser mais ágil, eu preciso ser eficiente e eu preciso olhar para sazonalidade, tanto do setor em que o transportador ele está inserido, né? Os segmentos que são os segmentos alvo que ele atende, né? Então, essa questão da sazonalidade e da otimização das cargas, ela se faz extremamente importante nas linhas ociosas, né? Então, como eu te falei, a rota distante, você tem uma situação ali de oferta versus demanda. Então, eu tenho mercados que ele é altamente consumidor, mas ele não é um mercado exportador. Então, como que eu resolvo isso na minha malha logística? Por isso que hoje a gente fala de uma eficiência comercial também, para a gente poder mitigar melhor essa ociosidade, né? E poder ajudar nessa eficiência operacional. Ainda falando de eficiência operacional, você falou da questão comercial, estava me falando lá fora, achei bem interessante essa questão da integração do aéreo que vocês têm, né? Que vocês fazem um papel assim de consultoria, né? No caso, essa carga é legal você fazer via aéreo, não só rodoviário. Conta como que é esse trabalho. Isso. Bom, então nós temos, né, os dois modais, né, como solução para os nossos clientes, e aí nós temos algumas operações que são híbridas, né? Então o cliente, material acabado, por exemplo, os produtos, em alguns casos ele opta por mandar pelo rodoviário, mas existem campanhas, existem materiais promocionais, né? E aí o aéreo, pela agilidade, pelo menor prazo de entrega, ele se faz necessário. Então, esse é um ponto que é levado em consideração e nós temos como atender o nosso cliente nessas urgências, emergências, enfim, e poder fazer parte, né, dessa estratégica do embarcador. E tem um outro ponto importante, que é com relação ao perfil de carga, Aline.
Por exemplo, o setor tech. Então, é um setor que ele utiliza muito o transporte aéreo, né? E é um segmento que para nós faz todo sentido, é um segmento que nós atendemos no rodoviário, então se faz necessário também a solução do aéreo. Mas como é que funciona? Você chega no cliente, fala assim, ó, é o seguinte, nesse caso, essa rota é melhor você fazer no aéreo, e aí você explica a questão do custo, enfim, e reina a sua credibilidade, né? Nesse momento, Aline, dentro da Jamef, nós estamos passando por um processo em focar em vendas consultivas, né? Então, os nossos comerciais, os nossos vendedores, representantes, gerentes, né? Eles são treinados e direcionados exatamente para poder fazer essa venda consultiva, e a partir do momento que eu tenho acesso à volumetria do cliente, a estratégia dele de atendimento, nesse momento eu tenho como apresentar essa melhor solução para ele, seja em preço, seja em prazo de entrega. Então, no momento da venda, e isso é algo que nós estamos fomentando internamente, que é o trabalho do cross-sell, né? Então, fazer a venda de todos os serviços da Jamef Transportes, né? Então, nesse momento, nesse bate-papo em que nós vamos apresentar as nossas soluções para os clientes, que aí a gente identifica, né? Seja o perfil, seja a necessidade de um prazo, de um custo, e aí tendo acesso a essas informações, que aí sim a gente faz a indicação para esse cliente qual modal utilizar naquele momento e principalmente naquela dada região que ele está tendo aquela necessidade específica. Legal. E me diz uma coisa, a gente falou de um gargalo pontual aí, que é a questão do preço do diesel, e tem um gargalo que já é antigo e que está aumentando aí a proporção, que é a falta de motorista, né? Sim. Vocês sentem essa falta? E se sentem, como é que vocês estão se organizando para combater essa questão? Sim. Sentimos, né? Então, esse é um movimento que preocupa demais o transportador, principalmente a Jamef. Hoje nós temos mais de 1.000 veículos próprios, né? Então, grande parte da nossa frota é frota própria. Quantos por cento? Algo em torno de 75% da nossa própria, ela da frota ela é própria, né? Então, e ela é utilizada principalmente nos percursos de transferência, né? E isso é um dos nossos diferenciais, inclusive. E aí vem a preocupação, né? Do motorista, da continuidade dessa profissão, né? Então, são 2 pontos que nós tratamos. Primeiro, que é o quê? A saúde do motorista dentro de casa, né? Então, nós temos vários programas, né? De telemetria, de acompanhamento. Então, nós rastreamos todo o trajeto, todo o percurso desse motorista. Ele é monitorado, os nossos veículos, né? Eles contam com todo esse monitoramento de telemetria, que a gente consegue identificar uma simples fadiga, então algum risco, né, de cansaço. Então, isso a gente acaba atuando muito, respeitando, obviamente, também a lei do motorista, com descanso, as jornadas, né, de descanso e tudo mais. Então, nós atendemos toda a legislação e tratamos os nossos motoristas realmente com profundo respeito e relevância dentro da nossa organização. E fora isso, né, olhando aí para o incentivo dessa mão de obra, nós temos, né, um programa dentro da Jamef, que é a Escola do Motorista. Então, nós trabalhamos na formação deles. Então, todos os ajudantes que nós temos dentro de casa, nós já vamos, né, trazendo, fomentando esse desejo, né, para que ele trilhe essa profissão. Essa profissão. Começa em outra função e depois vai para a função de motorista. Vai se desenvolvendo, né? Então, por isso que nós temos esse programa, né, de incentivo mesmo, que aí entra na escola do motorista, que aí tem
um monte de coisa bacana para a gente falar, que numa outra pauta específica a gente pode abordar bastante esse assunto com vocês. Vou querer abordar. Mas me diz uma coisa, em relação a motoristas mulheres... Existe na frota, existe... Porque o que eu vejo muito no setor é um movimento de trazer as mulheres, até de treinar as mulheres, por causa dessa falta de motoristas homens, né? Existe alguma iniciativa nesse sentido? Sim, nós temos um programa muito bacana dentro da empresa que chama Na Rota Delas, né? Ah, que bacana. E aí, Aline, não é focado somente para a função de motorista, né? Que sim, nós temos motoristas mulheres, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão da diversidade dentro das nossas operações, não só na função de motorista, mas dentro dos nossos terminais. Nós temos mulheres, né, que atuam dentro do processo logístico nosso e também na liderança, né? Então, hoje nós trabalhamos num segmento que ele olhando para a liderança, para gerentes de filiais e tudo mais, é um segmento predominantemente masculino, né? Então, nós temos esse programa de incentivo nessas duas frentes, tanto na parte operacional como na parte administrativa e nas lideranças. Qual que é o impacto disso para o transporte? De você ter esse tipo de programa, na sua visão, qual que é o impacto que traz para o transporte e traz para a própria empresa, né, para a Jamef? Eu vejo muito assim, Aline, não é só específico no transporte, né? Eu acho que para todos os setores, né, é importante a gente trazer essa condição, né, entre condições de trabalho para o homem e para a mulher. E na Jamef, nós não olhamos para o gênero, e sim pelo resultado, né, pela meritocracia. Então, independente, né, de ser homem ou ser mulher, as pessoas são vistas da mesma forma. Então, o que você vai se destacar é em cima do teu desempenho, da tua dedicação, do teu resultado, do valor que você está gerando para a empresa. E aí isso é algo extremamente importante para todas as organizações, para todos os segmentos, né? E eu sou uma pessoa que eu dei certo, né, nesse segmento, cheguei numa posição de diretoria comercial. O que é mais raro, né? Que você muito... Seus pares são homens. A maioria deles são homens, né? E de verdade, Aline, eu nunca tive nenhum tipo de impeditivo com relação a isso. Eu ia te perguntar como é que foi a sua trajetória, se você teve dificuldade por ser mulher de chegar a esse patamar no transporte, né? Olha, eu vou... Até uma dica, né? Para as mulheres e até como um incentivo. Antes da gente se preocupar em como as pessoas nos enxergam, nós precisamos nos enxergar como tal. Nossa, né? uma boa dica. Então, assim, para mim, por que eu nunca tive problema ou dificuldade nisso, né? Eu sempre tive, né, vários pares, né, homens. E para mim estava tudo bem. Então, quando eu ia para uma reunião ou quando tinha um projeto para entregar, quando tinha uma meta a ser cumprida, né? Para mim, eu ser mulher não influenciava em nada, porque eu tratava o meu time, a minha equipe e vestia a camisa da empresa, assim como os demais. Então, eu sempre me enxerguei dessa forma. E a minha dica para as mulheres: sentem na cadeira que vocês estão tendo a oportunidade de sentar. E tenha então, confiança no que você faz, no que você conhece, né? Exatamente. Essa posição é minha e eu tenho que entregar o que é me solicitado. A partir do momento que você aceita, Aline, porque isso é uma opção sua, não é da empresa, né? Você vai ter uma promoção ou algo nesse sentido, é algo que você sabe o que você quer, do planejamento da tua carreira, do teu desenvolvimento. Então, se você quer isso e se você teve a oportunidade, assuma ela e vá embora. E automaticamente as coisas vão acontecendo. Então, essa é a minha primeira dica. Se enxergue como uma pessoa capaz e apta. Confiança, independente da tua idade,
independente do teu gênero. Faça aquilo que você se propôs a fazer, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Com isso, as pessoas começam a te enxergar com respeito. Você ganhando o respeito dos seus pares e dos profissionais que estão atuando na área com você, os impeditivos, eles são muito pequenos, né? Nunca tive problema com isso. Eu gostei desse seu olhar aí, é interessante. E pensando na carreira de motorista, isso vale também, né? Exatamente. Porque precisa ter segurança aí para guiar um caminhão, né? Exatamente. E é a tua vida, né? Então, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tô aqui, né, dirigindo o caminhão, eu tenho, né, enfim, tem todo cuidado, né, nas nossas estradas e tudo mais. Então, independente, é uma vida que está ali. Nós enxergamos ela da mesma forma, independente de quem está ali atrás do volante. Nós olhamos para uma vida, um profissional que tem que ter todo o respeito por todas as pessoas dentro da empresa. Muito legal. E aí, falando de caminhão, né? Você me disse que é frota própria, né? São 1.000 caminhões. Quais são os benefícios? Tem algumas transportadoras, a gente está até falando antes da gravação, que não tem a frota própria. Qual que é o benefício de você ter a frota própria em tempos como esse, né? De alto custo, enfim. Bom, primeiro é a questão da eficiência, né, Aline? Então, hoje nós temos uma malha logística preparada para atender toda a capilaridade de todos os estados, né, que nós atendemos. Não é 100% frota própria, nós utilizamos ali a frota agregada muito no last mile, mas nas operações de transferência, que é o grande volume da frota própria que nós colocamos ali. E aí é um ponto de segurança. No momento que a gente fala sobre os profissionais, sobre os motoristas, nós temos também um desafio com relação ao TAC, a essa frota terceira. Como o transportador ele tem dificuldade no repasse do valor do frete, isso, obviamente, o motorista que ele tem o teu caminhão, ele também tem essa dificuldade. Então, em tempos, quando a gente fala de um apagão, de um apagão logístico, que é o quê? Muita oferta, muita movimentação, e não temos veículos, né, nessa mesma quantidade proporcional, o transportador que ele tem a frota própria é uma segurança sem dúvida, né? Para que ele consiga manter as suas operações, né? Então, hoje, a frota no Brasil é uma frota que requer atualização, né? Que requer uma modernização. E aí o transportador, ele tendo parte desse recurso como próprio, ele pode também, parte da sua estratégia ser voltada muito em cima de renovação, de quantos anos, enfim. Então, é algo que fica muito mais na nossa mão do que 100% na mão do terceiro, né? Hoje a frota de vocês tem quantos anos, a média? Em média, Aline, falamos de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Uma média de 5 anos hoje. É bem baixo. Hoje a média geral, né? Porque muito tá na mão desse autônomo, você falou, já beira aí os 15 anos, né? Exatamente, sendo bem conservador. Então, dentro da JAMEF, nós temos aí esse indicativo, né? Então, uma frota média aí para nós em torno de 5 anos, né? E aí, trabalhando com toda a parte de prevenção, né? De manutenção preventiva, preditiva, enfim. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante que também está ligado à eficiência. A eficiência, né? A eficiência energética. Então, hoje os caminhões da JAMEF, todos são a diesel? Vocês têm alguns que são elétricos, a gás? Como é que é? 100% a diesel, né? Obviamente, ESG é um dos nossos pilares também, então estamos avaliando, né? Tem alguns projetos dentro da empresa, mas basicamente hoje a nossa frota ela não é uma frota elétrica, né?
eletrificado ou com a gás, enfim. Exatamente. Mas interessante, né? Mas trabalhamos em outras frentes, em ESG, né? Para que a gente possa colher esses benefícios dentro das nossas operações. E, na verdade, quando você tem uma operação eficiente, a eficiência já mostra aí, olha, 3 a 5 anos, ou seja, todos os caminhões têm motorização Euro 6. Sim. Isso significa que é menos emissões, certo? Com certeza. E aí, quando você coloca tudo na ponta do lápis, você tem um nível de emissão bem menor, né? Com certeza. Sem precisar investir num elétrico ou a gás. O investimento está na operação otimizada, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Isso reverbera na sustentabilidade. Exatamente. Como é que vocês fazem lá? Então, tem a questão de você ter uma frota com uma idade média menor, da otimização, tudo isso faz com que você tenha uma emissão menor, não é isso? Isso, exatamente. E assim, né, não é só a questão da emissão, né, Aline? É a gente fazer a composição dessa malha logística, né, mais eficiente. Então, assim, eu tenho que rodar, né, ter lá o KM percorrido, para atender as nossas operações, mas o mínimo possível. O que eu quero dizer com isso? Então, quanto mais eu tiver caminhões cheios, eu rodo com menos equipamento. Então, automaticamente, a gente tendo essa inteligência por trás, e por isso que eu falo a importância hoje de IA, de investir em tecnologia. A gente está falando muito de frota, mas tecnologia hoje é um pilar importantíssimo e necessário. Então, toda a parte de roteirização da nossa malha logística impacta diretamente nessa questão das emissões. E esse é um pilar que a Jamef trabalha muito, né? Não só para a competitividade, né? Mas também para a sustentabilidade. Então, quando você fala de IA, por exemplo, ela deve ajudar muito nessa questão da roteirização, né? Dá um exemplo. Ainda estamos numa jornada, né? Então, a IA é algo muito, muito novo, né? E para todo mundo. Nós temos, né, dentro da empresa aí já toda uma jornada pré-definida, né? E nós precisamos fazer as melhores escolhas. Então, tem sim algumas iniciativas, mas na parte de roteirização é muita tecnologia ali embarcada. Não necessariamente de IA, e sim de conhecimento e de melhor roteirizar. Não é só a rota, né? Mas como compor a entrega, como compor melhor um veículo, né? Então, isso a gente trabalha muito na roteirização. E que num futuro já, assim, muito a curtíssimo prazo, com certeza, a IA irá nos ajudar a ser mais eficientes ainda com relação a isso. Muito bom. Você acredita que o nosso bate-papo já deu o tempo? A gente já chegou, já. Nossa, não acredito, Aline. Tanta coisa para ser falada, ser discutida. Exatamente. Mas é bom, porque aí fica aquele gostinho de quero mais e fico à disposição para a gente voltar aqui e falar sobre outras pautas específicas. Eu quero sim, quando vocês tiverem algum projeto. Vamos falar, só para fechar. Sim. Expectativa para o ano. O tema aqui foi custo, como combater custos altos com eficiência. Isso ficou bem claro que a nossa pauta foi essa. Vocês deram uma receita bem legal aí pro pessoal seguir. Mas, assim, quando a gente fala de expectativa para o ano, mesmo com todo esse cenário ruim, a Jamef está projetando crescimento? Sim, temos um crescimento bem agressivo aí ao longo do ano. Acabamos de fechar o primeiro TRI, né, Aline? Uhum. Então, nós fechamos, além do projetado, né, do que nós havíamos desenhado. Então, isso é muito, muito positivo. Existe uma situação de mercado muito, muito promissor, porque
porque a Jamef é uma empresa sólida. A gente fala 63 anos, mas não é só os 63 anos de história, né? É toda a segurança, a saúde financeira. É o que ela fez durante essa história. Exatamente, a responsabilidade que nós temos com os nossos clientes, né? O quanto que a gente trabalha a questão da informação. Então, tudo isso acaba nos posicionando de uma forma diferente no mercado, né? E nós temos aí nós nem entramos nesse detalhe, mas é um mercado que, com tantos desafios, nós temos a saída de alguns players extremamente importantes, né? Então, com isso, a oferta acaba aumentando para os transportadores, Teve uma grande transportadora aí, né, que deu o que falar, né? A gente não precisa falar o nome, que ninguém imaginava que ia entrar em recuperação judicial, né? Mas por isso que eu falo, né, Aline, tem duas coisas. Tem a questão de recuperação judicial e tem, inclusive, o que mais me preocupa e é alarmante, empresas, né, de grande porte tomando a decisão de descontinuar do segmento dentro do nosso país, né? Por quê? Porque realmente é difícil de você operar num país tão grande com todas as dificuldades hoje que nós temos de custo e tudo mais. Então, o que a Jamef olha muito, né? A gente precisa estar de olho, focar o segmento, focar o seu nicho de mercado, focar na rentabilidade dos clientes e que eu brinco, né, com o time. A Jamef, ela não busca cliente, Aline. A Jamef busca parceiro, porque o cliente, ele entra e sai. Então, ou ele quer, num momento, um custo melhor, ou um prazo melhor, mas não tem uma fidelidade. Então, agora, dentro da Jamef... Tá na história. Exatamente. Nós queremos que o cliente tenha uma jornada feliz dentro da nossa empresa, né? Então, eu atuo muito na retenção dos clientes. Por isso que eu falo, a gente busca o parceiro. E para a gente ter um parceiro dentro de casa, eu preciso o quê? Fornecer segurança para ele. Então, é isso que nos diferencia hoje no mercado e dos demais transportadores. Legal. Um brinde, então, ao transporte. Brinde. A busca pela eficiência, Obrigada. né? Aguardo você aqui outras vezes. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada, Aline. E, pessoal, obrigada novamente pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você se inscreveu, né? Com certeza. E acione o sininho para não perder nenhum episódio. E siga Transporte Moderno nas redes sociais. Até a próxima.